Se você abriu esse vídeo é porque você tem interesse em começar na edição de vídeo e é justamente sobre isso que eu vou falar aqui. Eu vou mostrar como eu fiz para começar na edição de vídeo e também como eu faria hoje se eu estivesse começando. Então assim, assista o vídeo inteiro porque eu vou trazer coisas aqui que talvez sejam insights, sejam informações importantes para você que está começando. Então assiste do começo, presta bastante atenção porque a minha história pode servir para você aprender alguma coisa aí e implementar na sua jornada começando na edição de vídeo. Quando eu comecei com o meu próprio canal. Era mais ou menos 2016, 17, eu não lembro exatamente, mas eu comecei praticando com o meu próprio canal, o que é ótimo, mas eu já vou deixar claro aqui para você que é totalmente diferente de você entregar um trabalho para alguma pessoa, para um cliente no caso, né? Então assim, tem muita gente que fala, cara, começa com trabalhos autorais e tal. Eu não sou muito dessa linha, eu acho que você já tem que começar desde o começo praticando com clientes e a gente vai chegar lá, tá? Mas beleza, eu comecei com o meu canal do YouTube e quando eu decidi de fato trabalhar com isso, era em 2018, se eu não me engano, não, 2020. 2020, era o início da pandemia ali. Então assim, quando eu realmente decidi trabalhar com isso, eu mudei totalmente a minha mentalidade, né, daquela pessoa que editava apenas para mim, para buscar novos clientes. Primeira coisa que eu fiz foi procurar em alguns grupos pessoas que estavam a fim do meu trabalho. O que eu obtive resultado de fato foi com um novo mercado, né? Na época eles ainda tinham um grupo lá no Facebook. Eu fiz uma postagem falando que eu estava migrando para essa área, que eu queria começar, que eu estava precisando, fiz aquele meu drama todo, que às vezes é necessário, mas era a realidade, né? Eu realmente estava começando, eu estava meio perdido em relação ao meu futuro, eu precisava de uma oportunidade e eu deixei claro isso no post, eu fiz um post falando sobre isso e falei que eu estava procurando clientes e que os 10 primeiros clientes seriam uma promoção especial e eu fiz 10 vídeos por 350, o que daria R$ 35. Eu já pensei na época em fazer para o YouTube porque eu tinha essa experiência com o YouTube, então eu ofereci meu trabalho de edição para o YouTube. Realmente, quase de graça, são preços impraticáveis hoje, pensando hoje na minha realidade, mas eu acho que para quem está começando faz algum sentido. E ali já começou a movimentação e eu consegui alguns clientes. Eu consegui 3 clientes iniciais, enfim, depois vieram outros, vou até falar sobre isso, mas no começo vieram 3 clientes iniciais e ali eu só estava pensando no seguinte, case. Eu só queria fazer case, eu queria mostrar o meu trabalho, mostrar que eu era capaz, até para mim mesmo, né? Mostrar que eu podia editar para clientes e foi aí que eu comecei. Comecei a editar e tal e em seguida apareceu um grande canal do YouTube, um canal com 1,5 milhão de inscritos na época, querendo saber mais sobre o meu trabalho e se eu toparia trabalhar com eles, né? Então assim, cara, era uma oportunidade de ouro, só que não era exatamente o que eu queria. O que eles queriam é que eu trabalhasse apenas para eles e presencialmente, e eu não queria isso. Eu já entendia que eu queria trabalhar home office, pegar outros clientes, enfim, e eu acabei negociando isso com eles, né? Eles me ofereceram um salário ali de R$ 2.000, o que seria muito bacana para mim na época, porque ia me gerar aquela estabilidade que eu estava precisando e com isso eu conseguiria também me desenvolver. Então eu fiz um acordo com eles para trabalhar home office, né, não ter horário fixo, mas atender as demandas deles. Então assim, cara, isso mudou totalmente o jogo e uma coisa eu tinha certeza, esse trabalho inicial serviria como um case, um grande case, porque pô, eu estava editando para um canal de 1,5 milhão de inscritos, então isso seria uma bela de uma carteirada para os próximos que viessem. Então assim, aquilo realmente serviu muito, porque 2.000 era um valor legal, mas era longe do que eu queria, me gerou estabilidade, o que, pô, ajudou demais, e eu poderia ir atrás de outros clientes mostrando esse case. Então, vamos lá. O que eu faria hoje, se eu tivesse começando, eu faria mais ou menos parecido, claro, né? Eu levei uma certa sorte de aparecer um cliente no momento ideal ali, mas assim, não é só sorte, eu acho que se você não tiver visão de negócio, visão de futuro, muitas das coisas, elas passam na sua frente, muitas das oportunidades passam na sua frente e você não aproveita. E eu vou explicar isso nesse passo a passo aqui do que eu faria, porque eu acho que vai ficar claro para você. Primeira coisa que eu faria é definir um nicho, tá? Um nicho de atuação. Por quê? Porque, cara, é muito difícil você prospectar, e você vai entender nos próximos passos ali, prospectar sem entregar aquilo que o cliente consiga se visualizar, né? Então, por exemplo, eu editava para um canal de entretenimento. Aí, se chega um canal que vende algum curso, outra coisa totalmente longe do entretenimento, e eu mostrar esse case de entretenimento, talvez ele não se identifique, talvez ele olhe e fale, cara, não, mas não é isso que eu procuro.
procuro, né? A gente sabe como editor que, pô, todos têm a mesma base, mas são coisas diferentes, né? Então, assim, primeiro defina um nicho. Depois de algum tempo trabalhando ali com esse canal do YouTube, eu percebi que entretenimento não era exatamente o que eu queria. Eu não tenho uma veia tão forte de humor, por exemplo. Entretenimento busca muito isso, né? Não necessariamente tem que ter humor, mas é um a mais que realmente faz sentido. E eu pensei, qual o meu diferencial? O meu diferencial é que eu entendia de marketing digital. Eu trabalhei nessa área, então eu já tinha esse conhecimento. Falei, por que não aliar o meu conhecimento estratégico de marketing digital, inclusive era o que eu fazia, planejamento estratégico digital, com a parte dos vídeos. Então, beleza, eu tenho esse conhecimento, vou aliar com esse outro, então eu já tenho um diferencial muito grande. Então, qual é o nicho que eu vou procurar? Um nicho que tenha a ver com isso, que esse meu diferencial me destaque dentro desse nicho, que era, obviamente, o marketing digital, era infoprodutores. Inclusive, é um nicho que realmente movimenta muito dinheiro, né? Porque o pessoal faz lançamento e precisa de produção de conteúdo o tempo inteiro. Ou seja, você estaria ali num nicho onde precisam do seu trabalho o tempo inteiro. Foi isso que eu pensei e foi assim que eu defini o nicho de infoprodutos, infoprodutores, enfim, mercado do marketing digital. Como eu falei, não necessariamente você precisa ir para esse nicho, é um nicho que tem muito dinheiro, mas o nicho de entretenimento no YouTube também é um nicho que gera muita grana, porque a galera ganha realmente muito dinheiro. Então, assim, tem vários outros nichos e dentro do nicho, subnichos que você pode, por exemplo, focar e aí arrumar um diferencial. Vou dar um exemplo aqui, você é engenheiro, mas, pô, não tá gostando do nicho de atuação da engenharia e prefere o audiovisual. Pô, você já tem um conhecimento em engenharia, então você pode trazer esse diferencial de conhecimento para dentro da sua edição e focar apenas em construtoras, em engenheiros, em pessoal que vende curso para essa área, em empresas que trabalham com softwares de edição para essa área. Percebe como você pode trabalhar dentro de um nicho muito específico e achar o seu diferencial? Então é justamente isso. Procure um nicho que você se identifique, que você tenha a ver e se posicione dentro desse nicho. Agora a gente vai para as próximas etapas. Bom, depois disso, eu ofereceria o meu trabalho. Por quê? Nesse primeiro momento, o que você precisa é de case. Claro, né, gente? Eu sei que é uma parada meio difícil, mas você não pode se importar tanto com o dinheiro nesse primeiro momento. Você precisa, sim, se importar em fazer case, fazer o seu nome e aí sim mostrar o seu trabalho. E aí, como eu falei, né, eu não sou muito do trabalho autoral. Eu acho que para você pegar experiência de fato, entender como o cliente se comporta, o que ele gosta, quais são os diferenciais que você pode apresentar nesse início de tratamento com o cliente, eu acho melhor você já oferecer para pessoas de fato que podem utilizar o seu trabalho. Então, por exemplo, eu iria atrás de alguém que eu conheço, um familiar que às vezes está fazendo um projeto ali, ou amigos de amigos, enfim. Eu fiz lá no começo, eu não tinha muita gente assim, né? Talvez você também não tenha, mas o que eu fiz foi entrar num grupo ali de marketing digital e oferecer meu trabalho. Você pode inclusive fazer isso também. Você pode mapear, por exemplo, isso vai vir mais pra frente, mas você pode mapear infoprodutores, enfim, o que você, dentro do seu nicho, né? Aquele profissional que você acha que é interessante oferecer. Eu não começaria pelos grandes, porque você não tem tanta experiência assim, e os grandes vão querer realmente a galera que já edita, que já sabe do trampo, enfim, tem prazo, enfim. Então eu começaria pelos menores, até para você fazer uma parceria, aproveitar isso, talvez se vocês dois crescerem juntos, vai aumentando aí o seu ticket, enfim. Eu fiz isso lá no começo também, eu vou mostrar aqui para vocês mais para frente, mas eu fiz isso lá no começo também. Mas beleza, você quer gerar nesse primeiro momento cases, você quer ter portfólio, e é a segunda etapa aqui, ou melhor, a terceira etapa, que é você produzir o seu portfólio. Para ficar mais profissional, eu recomendo você fazer no seu site mesmo, fazer um site, né, com domínio, com o seu nome, com a sua empresa, e aí colocar o portfólio lá dentro, tá? Eu sei que no começo tem muita gente que não tem grana para isso, então eu recomendo, por exemplo, o Behance, que é um site propriamente da Adobe para gerar portfólio, né, portfólios mais gráficos, mas lá tem portfólio de edição de vídeo, de motion design, enfim. Então eu recomendo o Behance. Se não for possível para você fazer no Behance, aí sim, vai lá, faz uma pastinha no Google Drive. Eu não recomendo, eu acho muito, não é profissional, tá? Dificulta a visualização da pessoa que tá querendo contratar o teu serviço. Então, você tem que pensar sempre em construir uma imagem o mais profissional possível para gerar segurança e gerar credibilidade para a pessoa te contratar. Então, eu faria ou num site ou no Behance. Eu fiz o meu num site, tá? Bem simples mesmo. Você mesmo consegue fazer 2 tutoriais na internet e você já sabe como fazer isso. Então, beleza. Primeiro a gente define o nicho, depois a gente vai atrás de pessoas para criar o case. Não necessariamente você precisa já cobrar nesse primeiro trabalho. Eu já comecei cobrando, eu acho que também é bom para você aprender a negociar. Oferece por um valor, a pessoa não aceita, enfim, vai negociando até fazer um mínimo valor possível. Se não der, oferece de graça
começa só para você ter case. Depois vai para o portfólio. Aí sim, você constrói um portfólio da maneira mais profissional possível, site ou Behance ou Google Drive, enfim, o que você achar melhor. Constrói também, agora o quarto passo, né? Constrói também uma rede social sua, da sua marca, onde você tá ali postando, não precisa ser regularmente, tá? Mas posta os seus principais trabalhos, faz stories mostrando que você tá trabalhando, enfim, dá uma movimentada ali, faz uma bio legal, uma bio onde a pessoa entende do que é o seu trabalho, para onde ela deve ir para entrar em contato com você, enfim, cria uma rede social que também isso é bem importante para você mostrar profissionalismo. E aí a gente vai de fato para parte de prospecção, né? Como é que você faz para prospectar? Você pode usar, por exemplo, plataformas que são voltadas exclusivamente para freelas, né? Como, por exemplo, Workana, Upwork, 99 Freelas, Get Ninja, Fiverr. Tem várias aí plataformas que você pode procurar que fazem esse intermédio entre o editor e quem quer contratar. Além disso, eu faria da mesma forma que eu fiz lá no começo, iria atrás de grupos, né? Grupos no Facebook, plataformas de infoprodutores, por exemplo, Novo Mercado, né? Não vou falar porque senão eu vou falar besteira, porque eu não tenho certeza. Mas o Novo Mercado, eu sei que tem uma área lá que se chama Mercado de Trabalho, onde você pode oferecer seu trabalho também. Você pode procurar no Facebook, no YouTube, no Instagram, pessoas mesmo que estão começando, onde você pode oferecer. Enfim, tem várias maneiras de você prospectar, mas é importante você prospectar. Óbvio, se eu estivesse começando hoje com dinheiro, eu já iria direto para anúncios, né? Anúncios pagos oferecendo meu trabalho. Então, mais ou menos eu faria o seguinte, criaria uma página de vendas mesmo, mostrando os meus cases, talvez fazendo um vídeo de vendas, falando sobre o meu trabalho, sobre o meu profissionalismo, e criaria anúncios específicos falando, anúncios mais pontuais, já direcionados diretamente, né? Como, por exemplo, você está precisando de um editor de vídeo? Então, eu sou editor de vídeo, já tenho experiência, já fiz esse trabalho, clica aqui, entra na minha página, entra em contato comigo, pode mandar até diretamente, né, pro WhatsApp ou para essa página, enfim. Cria anúncios e manda essa pessoa. Seria essa forma que eu começaria hoje, mais pensando que eu já tenho dinheiro, né? Então eu já consigo fazer esse movimento. Mas para quem não tem dinheiro, eu acho que essa é a forma mais correta, é você ir atrás mesmo, um a um, chamar e falar, fulano, eu vi o seu trabalho aqui, gostei muito, eu faço a edição de vídeo, que tal a gente fazer uma parceria? E aí vai atrás, faz o teu corre aí no um a um mesmo, beleza? E a última dica é importante porque a galera acaba deixando de lado, né? Se preocupa muito em ir atrás de clientes, mas ao mesmo tempo que você vai atrás de cliente, você tá aprendendo, produzindo com esses clientes, você precisa também estudar a respeito, não só da área de edição, mas muito na área de edição, porque você precisa evoluir o seu trabalho, mas em outras áreas também do seu negócio, né? Eu sei que você está assistindo esse vídeo e você já está estudando, esse é um ótimo caminho, é o primeiro passo, é um ótimo caminho para você se desenvolver, mas você precisa aprender outras áreas, né? Áreas de negócio, estratégias digitais, enfim, você precisa ir atrás de outras áreas, tá? E uma parte importante que é a parte de mentalidade, tá? Eu até destaquei aqui, eu falei isso durante o vídeo, mas eu acho que é importante a gente dar uma ênfase. No começo, você quer fidelizar o seu cliente. Você não tá pensando em dinheiro, você precisa fidelizar. Inclusive, foi um dos meus diferenciais lá no começo, que foi a parte de como eu faço para manter esse cliente ao invés de como eu faço para ter mais clientes. Foi justamente mantendo os clientes que eu consegui estabilidade financeira para poder delegar algumas funções, contratar mais pessoas e conseguir mais clientes. Inclusive, eu tenho clientes que estão comigo, bem dizer, lá do começo, tá? Eu tenho um mentor, por exemplo, que tá comigo desde 2021, bem dizer, lá no meu comecinho. Eles já estão hoje faturando 1 milhão, lá na época eles não tinham previsão nem para faturar 6 dígitos, né? Faturar, no caso, mais de 100 mil reais, e hoje já faturam mais de 1 milhão, e a gente fez esse caminho juntos, e hoje o valor que eu recebo com eles é muito maior do que o valor que eu recebia lá no início. Então é isso, você precisa fidelizar o seu cliente e fazer essa jornada junto com ele, porque eu tenho certeza que é assim você vai gerar cases mais produtivos para você chegar em clientes maiores. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, cara, se inscreve aqui no canal que eu vou trazer mais vídeos para te ajudar nessa jornada que você tá fazendo aí na edição de vídeo. Beleza? É isso e até o próximo.